Pode tirar isso da tela, Matheus? Eu tenho que colocar aquela outra tela aqui para a gente falar do famoso... E aí, essa é a dica. Chamar de dica é meio presunçoso, né? Mas tudo bem, vamos lá. Rally de Natal, gente. Tem uma história que dezembro sempre tem um rally nas bolsas, né? Então vamos dar uma olhada nos números primeiro e depois eu explico para vocês o que é isso exatamente. Então, aqui está um levantamento que eu fiz do Ibovespa, a variação do Ibovespa mensal em dezembro nos últimos 20 anos. O que isso mostra para a gente? 70% dos meses, 14, portanto, dos 20 anos, o Ibovespa fechou em alta em dezembro e 30% fechou em baixa. Em média, quando ele fecha em alta, ele fecha a média das altas 4,98% e a média das baixas 3,19%. A maior baixa foi em 2014, mensal, quando o Ibovespa registrou aí 8,62% de queda no mês de dezembro. E a maior alta ficou em 2003, lá em 10,17%. Isso aqui é um gráfico com todas as altas e baixas. Aqui era para ser vermelhinho, mas eu não consegui fazer, mas é um vermelhinho aqui. Então, você vai ter aqui os 6 meses de dezembro em baixa, aqui o janeiro de 14, que caiu mais lá 8 e pouquinho por cento, e aqui a maior alta em 2013. Lá em 2020, você teve uma alta próximo de 10% também, e aí as pessoas costumam falar aí que é rally de Natal. E aí o que eu quero que vocês entendam, né? Primeiro que quando a gente trata desse tipo de número, a gente tem que ter cuidado, e o Taleb, Nassim Taleb, que é um investidor aí, e fala muito disso, sobre como operar risco, essas coisas, ele traz ele fala sobre o peru de ação de graças, que aqui no Brasil a gente coloca como peru de Natal. Parece que isso já foi usado também pelo, acho que é o Bertrand Russell, outras pessoas, mas eu ouvi pela primeira vez do Taleb, então vou citar aqui o Taleb como autor disso, que é a história do peru de Natal. E aí ele conta a história aí de 1001 dias do peru de Natal, que é ele começa aqui, né, o nível de bem-estar dele, 100%, e aí é só subindo, né, todo dia, durante 1000 dias. Se aqui no 1000º dia você perguntasse para a equipe de análise dentro da cabeça do peru o que ele achava daquele ser humano que cuida dele, ele ia falar, mas gente, só pode subir, você não viu, não? Faz aí a média dos últimos 1000 anos, os 1000 dias, só sobe, só melhora, ele só trata a gente bem, ele protege a gente das raposas, ele dá comida pra gente, se a gente tá doente, ele dá remédio e a gente melhora. Pô, esse humano aqui é ótimo. No dia seguinte, eis que o humano vai matar o peru para que ele vire a nossa ceia de Natal. E qual é a moral dessa história? É muito perigoso você olhar para trás e dizer que o futuro vai repetir o passado, né? Tem aquela coisa, né, uma máxima que é o futuro não repete o passado, mas rima, o que é uma verdade. Mas toda vez que você utiliza essas médias, e aí eu lembro o Howard Marks fala isso também, que ele lembra do cara que tinha 1,80 m e morreu afogado atravessando um rio que tinha, em média, 1,20 m, né? Porque a média, ela vai pegar as altas e as baixas, que é mais ou menos isso aqui, ó. Você imagina que o cara que está esperando um rally de Natal aqui no ano de 2012, passou 2012, 2013, 14, 15 e 16 esperando o tal do rally que nunca veio. Então, assim, não entrem muito nessa conversa, não é assim que as coisas funcionam. É muito legal a gente ver número, procurar padrões, isso é do cérebro humano, o cérebro é feito para reconhecer padrões, porque isso economiza energia na hora do nosso raciocínio, mas isso pode levar a gente a alguns erros, e aí pode levar a gente a esse erro aqui do peru de Natal. Então, a dica de hoje é: não seja você o peru de Natal, né? Olhe para as coisas com um pouco mais de distanciamento, sempre analise os riscos, porque sempre pode ter algo que você não pensou, né? O Taleb tem uma frase dele, que ele fala que o perigo dos analistas, de você ouvir especialistas, aliás, é que eles não sabem aquilo que eles não sabem. Eles não têm nem
A presunção é tanta nossa, às vezes, para tentar dizer que a gente sabe tudo, que a gente toma como verdade que a gente não tem nada que a gente não saiba, né? Porque a gente sabe que a gente não sabe, mas a gente não tem nada que a gente não saiba que não sabe. Eu lembro de uma conversa, sempre cito isso, com o pessoal de um fundo que chama Real Investor, um fundo muito bom de ações, e os gestores lá diziam o seguinte: rapaz, se isso comecinho da pandemia, né? A gente estava lá, acho que 2020, em junho mais ou menos, ele falava assim: rapaz, se eu mesmo tivesse voltado do futuro para falar comigo em fevereiro que essa pandemia do Covid ia parar o mundo inteiro, eu não teria acreditado em mim mesmo. Então, para você ver como são as coisas, deixe sempre, e é por isso que é importante você deixar sempre as coisas divididas em lugares onde um evento não acaba com todas elas, né? Claro que Covid acabou trazendo todo mundo para baixo ao mesmo tempo, mas tente evitar, e por isso aquela coisa de, eu gosto muito de ação, mas, pô, coloca um pouquinho de renda fixa também. Eu gosto muito de Brasil, mas, poxa, coloca um pouquinho em dólar também. Eu gosto muito de dólar, mas, poxa, deixa um pouquinho em Brasil também. Eu gosto muito de imóvel, mas, poxa, não fica só em FII e imóvel físico, põe um pouquinho em renda fixa, ações, né? Então, essa é a ideia, porque no extremo pode ser que você chegue a um lugar que você não consegue se livrar de tudo, e aí tudo cai ao mesmo tempo, você não consegue nem remontar a sua vida, e o importante nesse jogo é ficar vivo para jogar mais um dia, né? Então, não quebrem, é basicamente isso.